Seja muito bem-vindo ao episódio 156 do podcast A Palavra do Evangelho. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo em Tiago, iniciando o capítulo 4, e eu gostaria de convidar você para embarcar nesse estudo com a gente. Se você não me conhece, me chamo Aimee, eu criei esse podcast há uns 2 anos já, eu criei no ano de 2021, faz um tempinho, com o objetivo, desde quando eu criei até hoje, ele permanece sendo o mesmo, o objetivo de compartilhar as boas novas de Cristo, de ajudar a você que é cristão em sua caminhada de fé. Então, se você gosta de conteúdos relacionados a isso, de estudos bíblicos, enfim, conteúdos mesmo que falem acerca da fé cristã e ainda que relacionem a nossa cultura, aquilo que nós estamos vivendo, em nossa sociedade, com o cristianismo, esse canal pode te ajudar. Eu creio que os vídeos que estão aqui podem abençoar a sua vida, então eu já quero te convidar a se inscrever para que você não perca os próximos vídeos que serão postados. Inclusive, se você perdeu os vídeos anteriores acerca do estudo de Tiago, que a gente agora está chegando já no final dessa epístola, dessa carta, não se preocupe, tem tudo aqui na playlist de Tiago, Eu vou deixar aqui no card para que você acesse depois que você terminar esse vídeo, para que você se intere, daquilo que a gente já conversou e já estudou ao longo desse ano. Então, a gente vai estudar do versículo 1 ao versículo 10 no vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso estudo. Então eu vou ler na NVI, vai dizer assim: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Inicialmente, no primeiro versículo, Tiago já fala sobre guerras, sobre brigas, sobre a origem de tudo isso, de onde que vem. E recapitulando um pouco daquilo que a gente viu no último vídeo sobre esse estudo, é de que Tiago, ele estava fazendo, no capítulo anterior, uma diferenciação entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que é do mundo. A sabedoria segundo o Senhor e a sabedoria que vem dos demônios, que vem do inferno. E que não é segundo a vontade do Senhor. E isso se relaciona também aqui, dando continuidade a esse capítulo, porque ele vai falar que muitas querelas, muitas desavenças que havia entre eles era fruto, a maioria delas, todas na verdade, eram fruto das paixões internas, eram fruto daquilo que vinha do coração caído do homem. E isso nos faz relacionar também, se a gente for parar para pensar, o quanto que isso é um retrato da nossa sociedade hoje, o quanto que a nossa sociedade tem estado cheia cada vez mais de brigas, de guerras, e quantas vezes, a gente, ao olhar para a história, ao olhar para grandes personalidades, grandes autores, nós encontramos que muitos deles colocam a responsabilidade ou a culpa integral sobre tudo isso que acontece, sobre os problemas sociais que assolam o nosso mundo, inteiramente em causas externas. E aqui a gente encontra Tiago se contrapondo, indo na contramão de tudo isso. Isso é algo que só o Evangelho pode fazer, sabe? E aqui eu não estou dizendo que, de fato, os problemas sociais, que a causa de todos esses problemas está necessariamente apenas em nós. Não é isso que eu estou falando, mas de que a maioria desses problemas se originam, todos eles se originam no coração do homem, no coração perverso. A corrupção é um problema que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia. E onde que ela se origina? Antes de todas as coisas, no coração corrupto do homem. Então, Tiago, as escrituras, elas rompem com essa coisa de sempre encontrar problemas externos. A Bíblia nos mostra, nos revela que antes de tudo e todas essas coisas, os problemas que nós vivenciamos, as desavenças, as brigas, estão originadas, começam inicialmente no nosso coração. Um exemplo disso, um autor que
falava muito sobre como que, na verdade, a origem dos problemas que nós temos na sociedade não estava no homem, mas na sociedade ou em causas externas. É Rousseau, por exemplo. Rousseau falava que o homem nasce bom, mas que a sociedade o corrompia. Né? Movimentos sociais, quantos movimentos sociais nós temos atualmente que fazem isso? O feminismo é um exemplo disso. Ele lança a completa culpa, a completa responsabilidade dos problemas existentes hoje em nossa sociedade sobre o homem, sobre o patriarcado. E não é bem assim que funciona. A gente sabe que o feminismo não trouxe nenhuma mudança real, não trouxe nenhuma solução verdadeira, sabe? Porque isso é algo que nenhum movimento social é capaz de fazer. Inclusive, a gente tem um episódio que a gente fala um pouquinho disso, eu vou deixar ele aqui no card, caso vocês queiram assistir depois desse vídeo, sabe? E isso tudo é a diferença do evangelho. O evangelho se diferencia de todos esses movimentos sociais, de todos esses autores. O evangelho é a única coisa que nos faz olhar para o homem assim como ele é, miserável, pecador, dependente da graça de Deus. O evangelho é a única coisa que nos faz reconhecer a nossa própria fraqueza, a nossa própria pecaminosidade. Ele não olha apenas para nós como se nós fôssemos apenas errôneos, como se a gente tivesse apenas algumas falhas de caráter. Não, o evangelho, a palavra de Deus, é um espelho, assim como o Tiago já disse anteriormente nesse mesmo livro. É um espelho que nos mostra quem nós realmente somos, nos mostra o quão longe nós fomos em nosso coração, em nosso caminho, obstinado distante do Senhor. Tiago nos revela que, antes de tudo, a causa para os problemas que nós enfrentamos, para as brigas, para as desavenças, estão em nosso coração caído. Nosso coração que precisa de redenção. No versículo 2 e 3, ele segue dizendo que as pessoas, cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam e não conseguem obter o que desejam. E aqui isso é denunciado aqui, né? Uma vida marcada pelo vazio. A vida de alguém que almeja, que inveja, que cobiça, mas que não consegue alcançar o contentamento, que não consegue contentar-se com aquilo que tem, nunca chega a algum lugar de fato de plenitude, de descanso, sabe? E é isso que a gente tem visto também na nossa sociedade, sempre querer mais, sempre ter mais, sempre ser mais do que outra pessoa, quando na verdade o evangelho nos chama a contentarmos-nos em Deus, sabe? E Tiago vai dizer justamente que essas pessoas não tinham o que elas tanto queriam porque elas não pediam. E quando elas pediam, pediam com as intenções erradas no coração. E aqui tem uma coisa muito interessante, e aqui a gente vai explorar um pouco mais disso, né, algumas características que se relacionam sobre a oração, de como que para orarmos a Deus, acima de tudo, a intenção do nosso coração deve estar alinhada à vontade, ao desejo do Senhor. Sabe? Não basta apenas pedirmos ao Senhor, nós precisamos pedir da forma correta, com as intenções corretas. Talvez você se pergunte, Aimee, onde que eu vou encontrar, como que eu vou saber se eu estou pedindo certo ou não? A resposta está na Bíblia, sabe? A Bíblia, as Escrituras são o que devem orientar o nosso coração em direção a Deus, são o que devem orientar a nossa petição ao Senhor, sabe? Se a intenção do nosso coração não fosse importante durante a oração, Jesus não teria nos deixado um modelo, sabe? Com as principais características, com os principais pilares, né, daquilo que a gente precisa para falar com Deus. Quem ora tem o seu coração satisfeito no Senhor. Quem ora não busca a todo momento por contentamento em redes sociais ou em conhecimento, não, acima de tudo, o contentamento daquele que serve ao Senhor, daquele que se relaciona com Deus, está no relacionamento com Ele, está no falar com Ele, está em ler a sua palavra e meditar nas Escrituras. Acima de tudo e todas as coisas, sabe? Isso nos mostra que a oração transforma o nosso coração. O objetivo da oração não é transformar ou tentar modular a vontade do Senhor, mas é justamente o contrário. Na oração nós temos nosso coração moldado segundo a vontade e o querer do nosso Deus. Isso significa, Aimee, que eu vou ter tudo aquilo que eu pedi a Deus, que eu pedi em coração, eu vou conseguir. Não, né? Isso não significa isso. Deus, ele conhece as nossas necessidades, ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos e no tempo em que nós precisamos, ele sabe disso. E graças a Deus e glória a Deus por essa soberania do Eterno. E quantas vezes, se a gente tivesse ganhado, se a gente tivesse recebido aquilo que nós pedimos ao Senhor,
Será que nós de fato não teríamos nos afastado nele? Será que de fato a gente estaria onde nós estamos hoje, no sentido de, será que a nossa petição de oração não teria sido a causa da nossa própria ruína? Muitas vezes, durante a oração, Deus nos salva de nós mesmos. Tiago segue dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E mundo aqui significa intenções, significa ações que estão alheias, que estão distantes de Deus e da sua vontade. Então, tudo que se relaciona com inveja, com cobiça, com orgulho, com egoísmo, tudo isso é mundo. Permitir com que isso habite o seu coração é tornar-se inimigo de Deus. Para ser amigo de Deus é necessário renunciar às nossas próprias vontades, à nossa própria carnalidade e submeter tudo isso ao senhorio de Cristo. Não há como viver uma vida orientada pelos nossos próprios desejos e ao mesmo tempo pela direção do Espírito Santo. Gosto muito do que o Davi Lago apresenta nesse livro, Ame o Seu Próximo. Na página 47, ele diz assim: portanto, a boa notícia, salvação mediante a fé em Cristo Jesus, pressupõe teologicamente a má notícia. Estamos perdidos. A salvação parte da constatação de que não há nenhum justo, nenhum sequer. E mais para frente ele continua: a salvação não é para aqueles que desejam melhorar suas condições emocionais, mas para pecadores que vêm a Deus em busca de perdão. O propósito do reino de Deus não é ser um benefício a mais em uma vida confortável. O reino é tudo para o indivíduo, ou não é mais o reino. Isso significa que viver uma vida alinhada à vontade de Deus, muitas vezes, na maioria delas, significa renunciar às nossas próprias vontades. O cristianismo não é uma religião para que você tenha um bem-estar de vida. Não é uma religião para que você tenha, sabe, os melhores sentimentos, para que você nunca se sinta mal. Na realidade, não. O cristianismo nos chama ao arrependimento. Ele vai dizer aqui nos versículos posteriores para que a gente se lamente, para que a gente tenha um coração contrito diante do Senhor. Isso significa que a gente vai viver sempre triste, a gente vai viver sempre com um coração com semblante de desânimo? Claro que não. Na realidade, quando a gente, se você é cristão, você sabe, quando a gente se arrepende, quando a gente se quebranta diante do Senhor, quando a gente permite que o Espírito Santo faça isso em nós, a verdade é que aí sim nós encontramos a plena alegria, aí sim nós encontramos a plena e verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Cristo. Né? Nos versículos 6 e 7, Tiago, por exemplo, nos diz que Deus concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Ou seja, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, o próprio Deus se volta para nós. Quando nós reconhecemos que nós somos necessitados, pecadores, Ele olha para nós com graça e com misericórdia. Nesse contexto, ser amigo do mundo inegociavelmente é ser servo do diabo. Não há como ser amigo do mundo e amigo de Deus, sabe? Não há como servir a dois senhores. Então, automaticamente, submeter-se a Deus através de uma vida de obediência, através da leitura e meditação das Escrituras, através da oração, automaticamente, né, essa mesma posição de servidão mesmo, de contrição diante do Senhor, já é o resistir ao diabo. Sem Jesus, nós somos completamente tragados pelo inimigo. Isso se conecta, né, com o início da carta, que colocar a culpa e a responsabilidade dos problemas à nossa volta unicamente nas causas externas nunca poderá nos trazer uma redenção eficaz. Movimentos sociais nunca poderão nos trazer redenção eficaz, sabe? Nunca. Talvez esses apontamentos desses teóricos, desses filósofos, dos autores, eles nos façam pensar, nos façam refletir acerca do nosso contexto de vida, mas eles nunca, de fato, poderão solucionar o problema do coração caído. Isso somente Cristo, sabe, pode fazer, pode trazer para nossa vida, para o nosso coração. Nos versículos seguintes, Tiago vai fazer um apelo para que os pecadores se aproximem de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Ele vai dizer: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam, se lamentem e chorem. Esse limpem as mãos também, eu me lembrei muito do Salmo 24, né, que diz que somente os puros de mãos e limpos de coração poderão subir ao monte do Senhor. Somente aqueles que têm um coração santificado pelo Espírito de Deus podem conhecer o eterno. E o interessante é que, independentemente de classe social, independentemente de ser homem, de ser mulher,
independentemente de quem você seja. Quando você submete seu coração ao Senhor, quando você decide dizer não ao pecado e sim a Cristo, você tem acesso ao trono da graça, você tem acesso ao Deus soberano. A palavra do Senhor já foi completamente revelada a nós. Tudo que nós precisávamos saber para a salvação, com relação à vontade de Deus, aos seus preceitos, ao seu caráter, está nas Escrituras. Não existe extra revelação, não existe, sabe, nada que vá além daquilo que já está na Bíblia. O que está lá é exatamente tudo aquilo que nós precisamos para nossa vida de piedade, para nossa vida de comunhão com o Senhor. E por último, Tiago vai dizer: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui é importante ressaltar que esse "e Ele te exaltará", né, esse exaltar não é fruto, não vai ser consequência das suas ações, daquilo que você faz, mas quem vai fazer isso é o Senhor. E além disso, isso não vai ser no seu tempo, segundo a sua vontade, da sua forma, vai ser segundo a vontade e o querer do Eterno. Ser exaltado por Deus não significa estar isento das dificuldades, das provações nesta vida, sabe? Não é porque você passa por sofrimento que Deus não te vê, não é porque você passa por sofrimento que Ele não te exaltará. Não tem nada a ver com isso. Talvez esse exaltar, talvez Deus te exalte, essa exaltação venha na nossa vida presente também, de certa forma. Mas, acima de tudo, uma coisa é certa: Ele nos exaltará quando Cristo voltar em sua vinda. Então, que o nosso coração esteja ancorado nessa esperança, na esperança da vinda de Cristo. Que nosso coração, nosso maior anseio seja isso, seja a vinda dele. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, compartilha com mais alguém e já curte aqui para que você indique esse episódio para outras pessoas, porque quando você curte, você diz para o YouTube que esse conteúdo é relevante, ele passa a indicar para outras pessoas e também indica conteúdos similares a você, que se relacionem com esse conteúdo de uma forma ou de outra. Mas enfim, muito obrigada por ter me escutado, me assistido até aqui. Deus abençoe sua vida. Eu vou deixar aqui embaixo todas as redes sociais nas quais o podcast está presente. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo também para que você não perca o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio.